Vamos começar? Hoje eu vim aqui no YouTube com uma proposta ousada. Eu vou resolver todas as suas dúvidas sobre prática jurídica para os concursos da AGU, porque eu tenho certeza que vai ter candidato que vai passar na prova objetiva, vai passar na prova discursiva e vai acabar sendo reprovado por não saber comprovar a prática jurídica, mas não os inscritos desse canal, porque aqui, como eu disse, eu vou resolver todas as suas dúvidas. Grandes promessas, não é mesmo? Então espera, segura a mão, não precisa deixar o like, não precisa se inscrever, espera para ver o vídeo até o final, mas é aquela coisa, se eu cumprir a minha promessa e eu vou cumprir, aí eu quero curtida, quero compartilhamento, quero inscrição, vamos crescer esse canal aqui, porque a gente sempre traz conteúdo técnico e de qualidade para resolver a sua vida como concurseiro. Primeira coisa que vocês têm que entender é que o ingresso nas carreiras da AGU exige sim a comprovação de prática jurídica e de 2 anos. Tem um vídeo aqui específico sobre isso, às vezes as pessoas confundem se é de 2 ou 3 anos, mas se vocês forem lá na Lei Complementar 73, artigo 21, se não me falha a memória, tá lá que o candidato tem que comprovar no momento da inscrição 2 anos de prática forense. Isso aqui a gente já tratou, é tranquilo também de entender, porque tem previsão legal específica, mas nós vamos começar a entrar aqui em algumas controvérsias que o tema prática jurídica acabou gerando e que geram dúvidas nos candidatos, nos alunos. Primeira coisa, vamos deixar bem claro qual lei que trata sobre o tema. Já dei um spoiler aqui, que é a Lei Complementar 73, que é uma lei que trata das carreiras da AGU. A dúvida que surge aqui é que existe uma lei, que é a Lei 12.269 de 2010, que ela trata dos cargos privativos de bacharel em direito no Executivo Federal. E a dúvida é pelo seguinte: a AGU, os cargos de membro da AGU, são cargos privativos de bacharel em direito? São. A AGU faz parte do Executivo Federal? Faz. Só que essa lei, ela é geral, a Lei 12.269 de 2010. Ela não se aplica, ela não prevalece sobre a Lei Complementar 73, que é específica. Ela trata da Lei Orgânica da AGU. Então, ela se aplica em detrimento da Lei 12.269 de 2010. E por que é importante a gente deixar isso bem claro desde logo? Se a gente tiver algum problema, alguma dúvida, a gente tem que recorrer à Lei Complementar 73. E aqui eu vou começar dando uma notícia ruim para você. A Lei 12.269, ela permite a comprovação de prática jurídica para os cargos do Executivo de uma maneira geral, com o exercício de atividade de estágio durante a graduação. E, desde uma alteração que aconteceu em 2021 na resolução do Conselho Superior, essa comprovação não é mais admitida na AGU, que agora passou a exigir a comprovação de 2 anos de prática, mas com atividades exclusivamente desenvolvidas após a colação de grau no curso de graduação superior. E aí, as pessoas muito provavelmente já estão pensando aqui o seguinte: opa, mas calma aí, uma resolução do Conselho Superior indo contra o que diz uma lei, ainda que ela seja mais geral, isso não pode. Mas vamos lá, vou expor aqui para vocês o que o Conselho Superior decidiu sobre isso, porque é o órgão competente para avaliar essas questões. Se a gente vai na Lei Complementar 73, lá no artigo 7º, é o dispositivo da Lei Orgânica da AGU que trata do Conselho Superior. Trata, inclusive, das suas atribuições e a gente tem que recorrer ao parágrafo único, que diz o seguinte: o Conselho Superior tem a atribuição de propor, organizar e dirigir os concursos para ingresso nas carreiras, certo? E o parágrafo único estabelece que os critérios desse concurso serão integralmente fixados pelo Conselho Superior. Então, qual foi o raciocínio? E isso consta de uma reunião do Conselho Superior lá de 2021, que é a 194ª. Se vocês entrarem no site do Conselho Superior, está dentro da página da AGU, vocês conseguem ter acesso a essa reunião, a ata dessa reunião. O Conselho Superior foi claro: sim, nós reconhecemos a existência dessa lei geral, Lei 12.269 de 2010, mas tem um dispositivo específico que fala, o artigo 7º, parágrafo único: o Conselho Superior deve fixar integralmente os critérios para os concursos de ingresso na carreira da AGU. Com base nessa disposição legal, a gente editou a resolução número 1 de 2002, posteriormente alterada em 2021, para vedar a comprovação de prática com atividades exercidas durante a graduação. Então, para o Conselho Superior, que é quem decide, não sou eu, não sou você, é o órgão que tem a competência para avaliar isso dentro da AGU, e eu posso te afirmar que o Conselho Superior, melhor dizendo, afirmou que a resolução não é ilegal e que eles podem fazer isso. E aqui eu estou falando com bacharéis em direito ou pessoas que estão em vias de se formar, que têm interesse em carreiras jurídicas. Então, sim, eu reconheço que você pode argumentar que, olha, talvez essa resolução
resolução tenha sido legal, eu vou para o judiciário, vou pleitear a aplicação da Lei 12.2069, ok. No final das contas, quem define mesmo a interpretação das leis é o judiciário. Mas minha ideia aqui não é te recomendar, faça o concurso, recorra a uma ação judicial que vai demorar muito tempo até tramitar para você ter um monte de dor de cabeça. Quero te guiar pelos entendimentos do Conselho Superior, porque o ideal é a gente jogar ali dentro do certo, passar e não ter dor de cabeça, não é mesmo? Pelo menos é o que eu acho, é o que eu prefiro aqui. Eu sei que você já tem um monte de dor de cabeça estudando, aprendendo um monte de matéria, não quero te guiar necessariamente pela via da ação judicial, que pode ser muito tormentosa. Então toma cuidado aí com um videozinho genérico que às vezes você vê na internet falando que tem essa lei que fala do serviço público federal, porque em regra, porque, ou melhor dizendo, a aplicação, a interpretação e o Conselho Superior dá a esse emaranhado normativo, digamos assim, é bem diferente. Então, com base nisso, a gente tem que entender o que o Conselho Superior entende, a gente tem que entender as disposições dessa resolução número 1, que, de novo, foi alterada em 2021 para não mais permitir a comprovação de prática jurídica com os tempos de faculdade. Então, durante muito tempo, mais de 20 anos, quase 20 aanos, melhor dizendo, a AGU aceitou a comprovação de prática com estágio de graduação. Foi o prazo, foi a forma como eu comprovei a minha prática, por exemplo, eu sou do concurso de 2013. Só que chegou em 2021, o Conselho Superior fez uma reunião e decidiu pelo seguinte: atenção nisso aqui. A ideia do Conselho Superior, eles jamais discutiram no sentido de qualidade. Eles jamais fizeram uma argumentação do sentido assim: aquela pessoa que já trabalhou por 2 anos depois da graduação é melhor do que aquela pessoa que ainda está na faculdade e aí vai sair sem experiência trabalhando como bacharel em direito. Não foi isso que o Conselho Superior disse. Foi uma escolha mais de perfil. Embora o Conselho Superior tenha reconhecido que às vezes a pessoa sair da faculdade está com tudo ali fresco, aquelas ideias novas, isso é ótimo para a carreira, ter esse perfil dentro também. Por agora, foi uma opção de seguir um perfil diferente, de pessoas que já tiveram tempo de desenvolver atividade profissional. Então, valorizar essa experiência, considerando que a AGU, que a gente informalmente até brinca que é o maior escritório de advocacia do Brasil, juntando as 4 carreiras, são mais de 8.000 membros, precisa ter uma certa experiência para lidar com as ações que são as mais relevantes do país. A gente está em épocas de fraude do INSS, que gerou um monte de ações judiciais, são os membros da AGU que estão trabalhando nisso. A gente volta um pouco atrás, recuperação judicial da Oi, que deu um bafafá imenso aí no noticiário na época, integrantes da AGU que participaram. Ações tributárias, quando você vê no âmbito federal, muito provavelmente tem a atuação ali dos procuradores da Fazenda Nacional, membros da AGU. Então a ideia aqui é definir um perfil de candidato que já teve tempo de experimentar a atuação profissional e assim dar esse privilégio para um perfil, não porque ele seja melhor ou pior. E aí essa ideia de ter o efetivo exercício profissional é o que orienta as disposições da resolução número 1 de 2022, que foi atualizada. Então, com isso, eu já explico para vocês o porquê dessa mudança de não mais aceitar a prática jurídica realizada nos tempos de faculdade. E aí, de posse dessa resolução número 1, a gente consegue entender quais são os pormenores, quais são as atividades aceitas agora, atualmente, pelo Conselho Superior. Primeira coisa que vocês têm que entender é o momento de comprovação. De acordo também com a Lei Complementar 73, em regra, ali o legislador quis estabelecer o momento de comprovação da prática, o momento da inscrição no concurso. Mas vamos lá, e aqui eu não tenho uma notícia ruim, eu tenho uma notícia boa. Por um lado, a AGU reconhece, isso também consta das deliberações do Conselho Superior, que a jurisprudência já superou esse entendimento. Quando a gente fala desse requisito de posse, é um requisito de exercício do cargo, e a jurisprudência já consolidou, tem até súmula do STJ, falando que a comprovação da prática jurídica tem que se dar no momento da posse. Só que diante disso, o Conselho Superior se viu num dilema. Olha, a gente é administração pública, o princípio da legalidade para a gente é diferente, a administração pública tem que fazer o que está definido na lei, não é igual ao particular que pode fazer tudo que não é proibido. Então a gente não pode simplesmente ignorar e fingir que a Lei Complementar 73 não estabelece a comprovação de prática, também no artigo 21, no momento da inscrição. Só que se a gente insistir nisso, a gente vai perder um monte de ação judicial como a gente tem perdido, porque o judiciário vai aplicar a súmula. Então o Conselho Superior se viu na seguinte possibilidade para resolver esse problema. Vamos continuar com esse requisito de inscrição na data da posse, de comprovação da prática na data da inscrição definitiva. E os concursos se desenvolveram assim da última vez. A primeira fase era objetiva, a segunda era discursiva e depois a inscrição definitiva. E os candidatos teriam que comprovar a prática jurídica. Só que aqueles candidatos que justificadamente fizessem um requerimento poderiam adiar essa comprovação para a data da posse. Foi a forma que o Conselho Superior conciliou
entendimento jurisprudencial, o princípio da legalidade e a disposição da Lei Complementar 73, não é mesmo? E aí, tá tudo tranquilo. Se você tem o seu requisito de prática jurídica já, comprova na inscrição definitiva, já se livra disso. Se não, faz o requerimento e você vai poder fazer essa comprovação na data da posse. Isso foi consertado pelo edital. Isso veio expresso nos últimos editais de 2022 e muito provavelmente virá expresso novamente ali nos novos concursos que rezemos, esperemos, sejam publicados em breve em 2026. Agora que a gente já viu isso, o que vale mesmo como prática jurídica, e se você estiver acompanhando aí, tiver acesso à resolução número 1, você pode ler no artigo 27 comigo, que ele traz 4 incisos. O primeiro trata de advocacia com inscrição no OAB, que é o efetivo exercício da advocacia com postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário, assim como atividades de consultoria, assessoramento e direção jurídicos, em ambos os casos, sob inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui é a forma mais fácil de comprovar. Pô, eu trabalhei como advogado, então eu tenho prática jurídica. Eu atuava em processos judiciais, ou então eu era diretor de um setor jurídico de um grande escritório, fazia só assessoramento em vez de entrar com processos judiciais. Existem pareceristas privados também que orientam atores privados que contratam os seus serviços para fazer assessoramento, consultoria jurídica. Tudo isso, desde que essa pessoa exerça as atividades com inscrição no AB após a colação de grau, ele pode ter reconhecido seus 2 anos de prática. Tanto que no último edital, essa exigência foi regulamentada da seguinte maneira: para comprovar o exercício da advocacia, o candidato tinha que apresentar inscrição no AB, apresentação das certidões que atestem a atuação do candidato em diferentes feitos no período de 2 anos de prática jurídica, e em cada ano essa pessoa tem que ter atuado em no mínimo 3 processos, e nessa certidão comprobatória que você pede lá na vara, onde correu o processo, tem que constar expressamente a data inicial e a data final da representação judicial em cada processo, sendo que cada processo será considerado uma única vez. Esses foram os requisitos, é o que você tem que juntar. E aqui a gente vê o primeiro problema que a gente costuma ter em prática jurídica. A resolução, ela não exaure todas as situações, até porque ela nem deveria ser assim. O edital tem que deixar esses detalhamentos e às vezes até o próprio edital é um pouco lacunoso. E sempre me perguntam o seguinte: João, essa certidão tem que constar a data inicial e a data final da representação judicial. Algo assim, ó, que aquele advogado específico e ajuizou a petição inicial, fez o ato tal e ele constou a atuação no processo desde a data tal até a data tal. Quer dizer que eu tenho que ficar dentro desse processo por 1 ano no mínimo, senão eu não posso utilizá-lo como prática? Quem define isso é o Conselho Superior. Eu fiz uma consulta formal ao Conselho Superior, que já tem algumas semanas e não me responderam ainda. Então, assim que eles tiverem a resposta, eu posso atualizar esse vídeo também. Mas hoje, eu com certa certeza, com certa segurança, para não ficar repetitivo, né, e dizer melhor, estruturar melhor a minha frase, eu diria que não. Eu já pensava o seguinte, que já me levava para esse ponto de que você não precisava necessariamente ficar no processo. Digamos que você entra com uma ação no juizado especial e lembra, ali, postulação em qualquer órgão do Poder Judiciário. E aí é muito comum a empresa, pô, ela já está tão condenada ali naquelas hipóteses, por exemplo, em companhia aérea, com esses atrasos, cancelamento de voo, que às vezes ela nem contesta o pedido, ela já oferece um acordo. E aí seu processo termina em 6 meses. Aí você vai olhar para aquilo e falar assim: não vou aceitar o acordo, porque eu quero que esse processo dure pelo menos 1 ano para eu poder usar na AGU. Não faz sentido. E aí, apesar de eu não ter a resposta formal do Conselho Superior, eu perguntei aos meus seguidores, que eu sempre digo que são os melhores. Se você não me segue ainda, vai lá, ó, @JoãoMarceloA, que é uma pessoa que comprovou, apesar de ter mandado também uns outros documentos para comprovar a prática na época, juntou essas certidões e ela não chegou a completar 1 ano dentro do processo, só as datas dos atos, e ela conseguiu tanto comprovar a prática e comprovou também como título, o que me leva a crer com certa certeza, né, estou bem repetitivo, que você não precisa ficar no processo por mais de 1 ano. Isso é só uma maneira de, quando houver a conferência do seu requisito de prática, que você efetivamente praticou os atos, em qual data, e também que você não está considerando aquele processo mais de uma vez, considerando que por uma previsão do edital, cada processo só pode ser considerado uma única vez. E aí a gente consegue chegar aqui superando essa controvérsia do a gente chega no inciso 2, é o exercício de cargo, emprego ou função pública privativo de bacharel em direito. Aqui é para pegar aquele pessoal que é assessor jurídico, é analista, que trabalha ali junto com um desembargador, pode ser até comissionado, elaborando minutas de sentenças, atividades eminentemente jurídicas. Pode ser cargo, pode ser emprego ou pode ser função pública, desde que privativo de bacharel em direito. Se você exerce um cargo que não é privativo de bacharel em direito, só existe nível superior, você não se enquadra aqui,
mas eu não estou dizendo que você não consegue comprovar a prática, a gente ainda vai chegar lá. E aí o edital dos últimos concursos trouxe como requisito para você enquadrar, nesse caso aqui, trazer a cópia do ato de nomeação, contratação ou designação, e aí também a norma legal, porque às vezes tem uma norma legal que faz isso, ou uma declaração, uma certidão do seu órgão descrevendo o que você faz. É como se fosse assim, imagina se fosse eu, o João Marcelo, se não tiver na lei da carreira que eu componho, digamos que eu seja um analista de tribunal, um assessor de magistrado. Se tiver na lei que disciplina esse cargo, essa função que eu exerço, já falando que a minha função é minutar sentenças, fazer pesquisas jurídicas, assessorar o magistrado, eu posso juntar meu ato de designação, meu ato de contratação, meu ato de nomeação e juntar essa lei específica, o ato normativo que estabelece as funções do cargo que eu ocupo. Se eu não tiver essa lei, o ato normativo, eu junto o meu ato de contratação, designação, de nomeação e aí peço a alguém lá, melhor o meu chefe, o meu desembargador, o meu juiz, que eu assessoro, e olha, descreve aí quais são as atividades que eu faço aqui, que eu minuto sentença, que eu pesquiso jurisprudência, que eu faço atividades jurídicas aqui, que meu cargo é privativo de bacharel em direito, para eu poder comprovar a minha prática de 2 anos lá na AGU. Aí a gente entra no inciso 3, que para mim é a que tem a redação mais intrincada, mais difícil, e eu tenho sérias dificuldades de interpretar isso aqui. Também pedi para o Conselho Superior me esclarecer aqui como que eles fazem essa interpretação. Vou mandar a resposta da veio e falei, não vou ficar sem vídeo para os meus seguidores, não, para os meus inscritos aqui, vou tirar essas dúvidas do coração dele. Se vier essa resposta depois, a gente complementa esse vídeo. Aí fala sobre o exercício profissional de consultoria, assessoramento ou direção, bem como o desempenho de cargo, emprego ou função pública de nível superior com atividades eminentemente jurídicas. Vamos começar analisando aqui essa segunda parte. Bem como o desempenho de cargo, emprego ou função pública de nível superior com atividades eminentemente jurídicas. Então, se você está num cargo que não é privativo de bacharel em direito, não se enquadrou no inciso 2, você pode vir para cá. Só que aí é ainda mais importante você deixar claro quais são as funções que você tem. Porque nada contra uma pessoa, por exemplo, que exerce um cargo de analista, né? O nome do cargo é analista, mas lá dentro da vara tem 2 analistas diferentes. Um que minuta sentenças, um que assessora diretamente o desembargador e um que faz atendimento ao público ali na secretaria. De novo, nada contra o atendimento ao público. É um cargo, inclusive, que eu acho que eu não conseguiria exercer. Eu não tenho trato emocional, não tenho inteligência emocional que é necessária para atendimento ao público. Eu ficaria esgotado, não conseguiria fazer uma boa função. E o negócio aqui do Conselho Superior, lembra que eu falei no início? Não é falar bom ou melhor, pior, nada disso. Não é uma avaliação qualitativa. É que eles escolheram valorizar a experiência em atividades efetivamente jurídicas. Atendimento ao público não é atividade efetivamente jurídica. Então, mesmo que você ocupe um cargo que é privativo de nível superior mas não é de bacharel em direito, mas você faz atividades eminentemente jurídicas, de novo, vou dar como exemplo aqui o assessoramento, você pode fazer algum desembargador. Às vezes, policiais, é muito comum policial se enquadrar nesse aqui. Que atividade policial não é jurídica, né? Mas se ele está no setor que ele analisa PAD, ele analisa ali os processos administrativos e disciplinares da unidade, é atividade eminentemente jurídica. E também você tem que comprovar aqui com a cópia do ato de nomeação, contratação, designação e a norma legal ou ato normativo que disciplina as suas funções. Alguma coisa, ou a norma legal ou o seu chefe vai ter que descrever que você, por exemplo, é um policial que faz as atividades ali de analisar PAD, ou que você é uma pessoa que ocupa um cargo que não é privativo de bacharel em direito, mas você tem atividades eminentemente jurídicas. Eminentemente jurídicas, com não é iminente de algo que está na iminência de acontecer, é eminentemente jurídicas, que diz que não precisa ser, portanto, exclusivamente jurídicas. A maior parte do meu trabalho está ali, analisar PAD, analisar parecer, fazer minuta de sentença. Mas eu também, de vez em quando, coordeno aqui uma equipe, faço alguma coisinha administrativa, não tem problema, atividades eminentemente jurídicas. Eu deixei para falar um pouquinho para depois de uma outra hipótese que está aqui no inciso 3, que fala do início, exercício profissional de consultoria, assessoramento ou direção. E se vocês estão acompanhando aí, eu lembro do que eu falei, logo depois vem um bem como desempenho de cargo, emprego, função de pública de nível superior com atividade eminentemente jurídica. Eu não descarto totalmente a possibilidade, mas não sou eu que vou fazer essa interpretação de maneira final, que essa primeira parte aqui, que o exercício profissional de consultoria, assessoramento ou direção, a gente possa entender que aqui não se exige a comprovação de cargo de nível superior. Então seria até uma brecha para a gente enquadrar o técnico aqui. E aí a gente dá uma buscada na jurisprudência, a gente acha jurisprudências muito antigas, um concurso do Ministério Público, que o próprio judiciário reconheceu a possibilidade de um técnico comprovar a atividade jurídica aqui. Só que aí a gente entra naquele problema. O técnico está numa área cinzenta.
pergunta. Se eu sou técnico, eu tentaria me enquadrar aqui, na primeira parte do exercício profissional de consultoria, assessoramento ou direção, dependendo que depois, ali como fala do desempenho de cargo, emprego ou função pública de nível superior, essa exigência não é para o exercício profissional de consultoria, assessoramento ou direção. É isso que vai prevalecer? É isso que o Conselho Superior entende? Sei, eu não sou o Conselho Superior e, para mim, a resolução aqui está lacunosa e tem essa possibilidade de dupla interpretação, ou talvez eu não seja bom o suficiente no português e esteja vendo aqui uma dubiedade onde não existe. Se você acha que é esse o caso, deixa aqui no comentário. Eu não tenho compromisso nenhum com o erro e, se for o caso, e se eu tiver errado mesmo, eu volto aqui, regravo um vídeo falando, ó, errei porque ignorei tal regra aqui de português, não tem problema nenhum. E aí esse dispositivo específico foi regulamentado no último edital, que a comprovação de exercício profissional até ampliou um pouco. Ó. No âmbito da administração pública, ampliou um pouco as hipóteses, né? Porque você restringir no âmbito da administração pública deixa um pouco mais difícil essa comprovação. Então, ó, para a comprovação de exercício profissional, no âmbito da administração pública, de consultoria, assessoria ou diretoria, bem o iniciozinho do inciso 3, ou conciliador junto aos tribunais judiciais, juizados especiais, varas especiais, anexos de juizados especiais ou varas judiciais. Aqui está falando algo que não tem expressamente previsto na resolução, mas o edital pode fazer isso, por no mínimo 16 horas mensais, tem carga horária mínima, e durante um ano, aí, no finalzinho, ele repete ali aquela previsão que a gente começou analisando no inciso 3, bem como desempenho de carga, emprego ou função pública de nível superior, com atividades eminentemente jurídicas, e aí foi isso que veio previsto no seu edital. E aí, por fim, fala a efetiva participação em programas de estágio de pós-graduação em Direito, que atenda os critérios definidos pelo edital, bem como aquele desempenhado no âmbito dos órgãos da Advocacia Geral da União. Algumas instituições, a AGU fez recentemente, seu programa de estágio de pós-graduação, que são para pessoas formadas prestarem atividades, exercer aqui uma atividade profissional dentro da AGU, por mais que leve esse nome de estágio, tem uma regulamentação própria, mas a ideia, né, geralmente a gente chama esses estágios de estágio de pós-graduação ou residência jurídica, como é o nome dado, por exemplo, na PGE do Rio, mas se você exerce essa função, você pode comprovar a prática. Até porque, né, seria um absurdo. Você tem um estágio dentro do próprio órgão de pessoas já formadas para ver a prática jurídica mesmo, para assessorar, para ajudar ali na atividade, e isso não seria admitido? Então, apesar da resolução não ser específica, o Conselho Superior nunca discutiu isso, tanto que o edital deixou claro que aceita esses programas de pós-graduação, desde que sejam exercidos também dentro dos cargos públicos, das carreiras de estágio de uma maneira geral. Ministério Público, magistratura, defensoria, poder legislativo, tribunal de contas. Então deixe e cumpra os requisitos previstos no edital e aí não tem qualquer motivo excluir, por exemplo, um estudante, um integrante do programa de pós-graduação, de um programa da defensoria, por exemplo, que é um órgão extremamente relevante, e aí não tenha dúvida que ali aquela pessoa está naquele estágio de pós-graduação da defensoria, por exemplo, da magistratura do Ministério Público, tem sim a experiência profissional reconhecida. Aí, o que a gente tem que deixar claro pela trilionésima vez nesse vídeo é que desde 2021 são essas atividades que são reconhecidas, mas, de acordo com o Conselho Superior, todas elas exercidas após a colação de grau. Não me venham tentar comprovar com atividades antes, porque o que a gente tem atualmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, 2 de julho de 2025, é o entendimento que a gente tem. E aí eu preciso fazer um outro alerta. Essa lei existiu, essa resolução, melhor dizendo, existiu por muito tempo. Quase 20 anos a AGU aceitando estágio de graduação, certo? Existe alguma coisa que impeça que o Conselho Superior olhe para essa resolução e decida voltar atrás? Não. Vamos voltar a aceitar estágio na graduação? Existe essa possibilidade. No sentido de não há nada, nenhuma regra, nenhuma decisão judicial, nada que impeça isso de acontecer. Não seria inconstitucional, não seria legal fazer essa alteração. Inclusive, é possível de acontecer. Os membros do Conselho Superior que votaram essa alteração para vedar, para não mais aceitar o estágio realizado na graduação, nem são os mesmos que estão hoje. O Conselho Superior tem eleições periódicas e esses membros atuais podem querer fazer isso. Podem. Mas eu acho altamente improvável e eu não trabalharia com essas hipóteses. Não trabalharia mesmo. Eu trabalho com as regras que existem hoje. Se amanhã o Conselho Superior voltar, pode acontecer isso, né? Imagina o Conselho Superior ter uma reunião amanhã e decide voltar atrás e aceitar. Beleza, eu venho aqui, regravo essa aula, a gente atualiza, porque igual eu falei, isso aqui vai ser o seu guia completo de prática jurídica na AGU. Só que hoje eu não contaria com isso e aí eu seguiria o que a gente de regra e vigente. E aí, vocês devem ter achado estranho que eu não falei, por exemplo, do mestrado profissional, sendo que ele não está expresso também aqui nas disposições da resolução número 1 de 2002, com as suas alterações posteriores, e eu acredito que o Conselho Superior, o intuito aqui, não é aceitar o programa de mestrado, porque eu não duvido da qualidade de um aluno de mestrado, de um
do mestre, de um doutor em direito, de ter conhecimento, de ser um bom profissional. Só que, lembra lá do início, a ideia do Conselho Superior é favorecer pessoas que têm experiência profissional no exercício da atividade jurídica. E, se a gente for bem rigoroso, mestrado e doutorado são capacitações acadêmicas. E um detalhe aqui, que vocês têm que ficar tranquilos, por quê? Porque é chato ficar correndo atrás de certidões, ficar correndo atrás desses documentos, eu sei que é chato. Se você, infelizmente, chegou até a prova oral da AGU, chegou até o final da AGU, já passou em alguma outra prova da AGU, e já comprovou essa prática, você não precisa juntar esse documento todo. Basta você juntar lá, ó, concurso tal, em tal época, eu comprovei esses 2 anos de prática, tem assim, assado. Como será feita essa comprovação? Qual documento você precisa mandar? Se é a cópia do diário oficial, se é uma cópia do A, tal, isso vem no edital específico. Como é uma regra muito específica que depende do edital, deixa para a gente analisar quando vier o próximo edital para ver essas especificidades. E o que eu posso falar para vocês aqui, ó, é o melhor conselho que eu posso dar para vocês sobre prática jurídica é: assista esse vídeo com calma, veja em qual hipótese você consegue se enquadrar. A nossa primeira opção é conseguir comprovar a prática de acordo com os entendimentos do Conselho Superior, que aí você passa tranquilo, vai de boa, vai sem problema nenhum. E aí, se tiver algum problema, aí sim você pensa em recorrer ao Poder Judiciário. Então eu sentaria, olharia as explicações, assistiria esse vídeo com muita atenção, votaria em qual ponto que eu posso me enquadrar e já correria atrás dos documentos. Vou te falar o que eu fiz na minha época em 2013. Era outra resolução, inclusive, aceitava a comprovação de prática forense com estágio. Só que naquele momento eu não tinha essa certeza. E aí, e se mudasse? E se eu tivesse outro? E se algum outro órgão não aceitasse o estágio? O que eu fiz? Na época, eu estava com muito mais foco em estudar do que advogar, mas eu também advogava. Com 2 intuitos. Ter uma fonte de renda, claro, mas também garantir essa prática para eu não ter problema no futuro. Então, toda vez que eu praticava um ato, eu ajuizava uma ação, fazia ali a petição inicial, entrava com a contestação, participava de uma audiência, quase que imediatamente ou logo depois, eu ia na secretaria da vara, já com um modelinho. Eu olhava os requisitos que eram necessários, igual você pode fazer aqui. Ah, tem que ter a data de início e fim da representação, os atos que praticou. Criava já um modelinho, já chegava logo depois do ato, chegava com esse modelinho na época, era mais fácil até trazer com Drive, né? Com ele um Word e pedia para conversar com a pessoa. Ó, eu preciso da certidão para isso, preciso para comprovar minha prática jurídica. Um argumento que vocês podem usar que sempre ganha simpatia. Pra gente falava assim, olha só que chatice, que a banca tá me exigindo. Eu ainda tenho que fazer isso com 3 processos. Na época eu fazia com 5, né? Porque eu queria sempre ir além pensando que às vezes algum outro seria descartado. Então eu falava, e a banca ainda tá me exigindo fazer isso com 5 processos. Aí o pessoal da secretaria até ficava com dó, se compadecia, tomava o seu lado na discussão, porque você botava assim, ó, uma banca tá me exigindo fazer essa chatice e incomodar vocês. Aí ele fala, não, vou fazer sim. Aí toma aqui, ó, ainda tomei a liberdade de elaborar um modelinho. Fica à vontade para mudar o que você quiser, porque até que você que vai ter que mas foi para facilitar o seu trabalho. Nunca tive problema. Isso aí eu aprendi com meu pai. O que a gente tem que resolver, o que a gente sabe que a gente vai precisar resolver, já resolve de uma vez. Imagina só, aí sai o edital da AGU pedindo para você trazer os documentos. Aí te dá, sei lá, uma semana, um mês. Aí você vai atrás das coisas para pedir, aí a secretaria demora, a pessoa está de férias, só vai voltar depois. Ter essa dor de cabeça. Aproveita um dia que você não está conseguindo render muito nos estudos, vai atrás dessas coisas. Um dia você elenca os processos, no outro você faz o modelo e vai construindo isso aos poucos, que nós temos tempo. E de novo, vá pelo caminho mais tranquilo que é para você. Disse aqui que eu tinha comprovação de prática com o exercício da advocacia, tinha até a mais, porque eu fui atrás de informações em 5 processos em 2 anos. Na verdade, eu juntei até de 3 anos, que eu pensei assim, vai que um dia eu quero fazer concurso de magistratura, de MP, que exige 3 anos, então já vou me garantir aqui, porque uma vez que eu comprovei os 3 anos, eu comprovei os 3 anos. Isso não expira, né? E aí eu tinha, tá. Só que eu pensei assim, cara, qual que é o mais fácil? Eu tenho 2 anos de prática, estágio da faculdade. E no momento que eu fiz concurso, ainda era admitido. Cara, eu passei o telefone, liguei para o núcleo de prática da minha faculdade. A coordenadora que me atendeu na época foi extremamente solícita, ainda falou assim, João, vou te fazer 3 logo. Porque às vezes você quer usar para outro concurso e tal. Beleza, toma aqui, me mandou essa certidão, tenho. Se eu procurar nas minhas coisas, eu tenho essas 2 guardadas até hoje, eu tenho certeza que eu tenho, só que eu acabei mandando essa certidão. Por quê? Porque era mais fácil, era um documento, tava lá ela falando tudo direitinho, o que eu fazia, o período da prática e tudo mais. Então eu recomendo que você faça o mesmo. Às vezes hoje você está num cargo de técnico, você não tem, que eu falei aqui que está numa área cinzenta, talvez ali você não consiga com tanta facilidade comprovar as atividades que você faz, que são eminentemente jurídicas, mas talvez lá atrás, antes de entrar como técnico, você teve os 4, 5, 10 processos
às vezes você trabalhou até com carteira assinada dentro de um processo e às vezes para você é mais fácil comprovar isso. Não vai pelo certo, para não ter dor de cabeça, porque a ideia aqui é lógico que você pode entrar no judiciário pleiteando a aplicação da lei 12.269 de 2010, que a gente falou no início, e de acordo com o Conselho Superior não se aplica? Pode. Você pode até ganhar essa ação? Pode, a gente não sabe. No processo judicial a gente tem a possibilidade de ganhar ou perder, acontece em qualquer processo judicial. Mas a ideia desse vídeo não é essa, é guiar vocês pelo certo, pelo mais tranquilo, para vocês terem tranquilidade de focar exclusivamente nos. E aí, aproveitando esses pequenos intervalos, um dia um pouquinho cansado, você vai, busca um documento, depois busca outro, vai dar tempo de você fazer até a prova da AGU. Eu não deixaria para reunir isso, até porque eu não fiz isso, né? Fiz isso com muita antecedência para poder chegar na hora da prova tranquilo. E aí, aquela coisa, né? No final do vídeo, vocês sabem que eu preciso mostrar para vocês a melhor plataforma para você que busca não só os concursos da AGU, mas qualquer concurso de procuradoria. joãomarcelooliveira.com.br. Simplesmente a melhor plataforma para o estudante de procuradoria. Aqui vocês têm turma aberta, se você está com foco na AGU e quiser estudar comigo, só clicar aqui que você é direcionado, mas eu queria mostrar para vocês que faz muito mais sentido do porquê a gente está conversando outro, a ferramenta aqui ó, que chama o Destrava Procuradorias. Você pode saber todas as informações sobre os diferentes certames, inclusive ó, o botãozinho aqui, quais exigem ou não prática jurídica. E aí você sabe aqui, ó, as carreiras federais exigem 2 anos de prática, com todas as informações que você precisa para saber. Às vezes você não quer, você quer fugir dessas carreiras aqui que exigem 3 anos, quer ficar nessa aqui que é dispensado. Às vezes o seu filtro vai ser aqui pelos dias de férias, não tem problema nenhum. Tudo o que você precisa para saber sobre todas as carreiras, as principais carreiras de procuradoria no país. É lógico que essa tabela, essas ferramentas, tudo que tem aqui na comunidade, na nossa plataforma, está em constante desenvolvimento, mas vocês sempre vão ter aqui ó, as ferramentas para poder a ferramenta de calendário também fazer a organização das suas tarefas. Eu, por exemplo, ó, tive uma reunião hoje para tratar do desenvolvimento dessa plataforma. Já aconteceu essa reunião, no momento que eu estou gravando, mas poderia ser que antes, ó, eu tive a necessidade de estudar Direito Processual Civil, ó como é que eu estou só pegando as matérias aqui e colocando. Depois dessa ideia de gravar aqui, ó, eu poderia estudar Direito do Trabalho, isso depende de cada um. E se você lançou de uma maneira errada, você pode remover, você pode editar, e aqui você vai criando, inclusive, no seu planejamento de estudo, suas tarefas micro. Vamos supor que ali no estudo Direito do Trabalho, você precisa estudar o capítulo 1 do PDF de Direito do Trabalho. A sua tarefa está automaticamente criada. Você tem que cumprir essa tarefa aqui. Enquanto ela não for cumprida, ela está constando aqui no seu dia como uma tarefa incompleta, mas a partir do momento que você cumprir essa tarefa, ó, como é que o seu painel de desempenho fica verdinho. Isso aqui é uma conta que eu fico testando, mostrando para os meus alunos. Tenho tempo aqui de estudo entre uma semana e outra. Você pode voltar aqui para ver como é que foram as tarefas da semana. Ó. Aqui eu tive muito mais tarefas, usei muito mais, estudei até um pouco mais. Tudo isso para você ter o melhor controle possível dos seus exames, dos seus estudos, melhor dizendo, e se você se interessou, quer estudar comigo, quer fazer parte da minha turma de mentoria, turma 1, mentoria AGU aberta, os links, tanto da plataforma quanto da mentoria, estão aqui no primeiro comentário fixado. Bom, como sempre, eu agradeço a atenção de todos vocês e até o próximo vídeo.